Problema Econômico do Masoquismo, 1924, texto lançado por Freud. Quando Freud se interessa, afinal, por essa questão humana tão comentada, que é o masoquismo, aliás, termo que se deriva da obra de um sujeito chamado Masoch, assim como também o sadismo deriva da obra de um homem chamado Marquês de Sade. Freud, muito culto, obviamente, muito letrado, já havia lido muita coisa sobre esses dois personagens, e Freud começa então a se interrogar, afinal, será que se limita ao que acontece na cama? Porque sempre que a gente pensa em sadismo, masoquismo, é inevitável pensarmos na cama, alguém infligindo dor, alguém sentindo dor. E Freud se interroga, afinal, que prazer é esse em sentir dor? Que prazer é esse em se sentir humilhado, se sentir diminuído, menosprezado, enfim, degradado na cama? Então Freud se pergunta, afinal, de onde vem isso? E aí Freud, como sempre, pensa a partir dos conceitos psicanalíticos. Afinal, o que significa a dor, no sentido mais amplo, para uma pessoa, e Freud se volta para o que acontecia no consultório. Né? O consultório psicanalítico de Freud era o seu laboratório, era onde ele de fato fazia todas as suas pesquisas, e Freud começa a perceber que esse elemento do sofrimento é algo muito presente na vida das pessoas. Aliás, se formos para o senso comum, não é difícil encontrarmos muita gente que parece que tem um prazer oculto em sofrer. Aliás, o mais surpreendente, parece que não quer parar de sofrer. E aí Freud, claro, vai teorizando, Freud sempre amarra com muitas coisas. Por exemplo, se pensarmos no ganho secundário, Freud dizia, algumas pessoas têm um ganho secundário em permanecer doentes. As pessoas que fazem pesquisas, por exemplo, em hospitais, dizem isso claramente. O sujeito não quer melhorar porque ele, doente, no leito de um hospital, recebe carinho, recebe amor, recebe cuidado, coisa que na vida cotidiana ele provavelmente não recebe da mesma forma. Ou seja, então o ser humano, de alguma maneira, extrai um ganho das situações. E Freud avança nesse tema pensando, poxa vida, então se o sujeito sente alguma dor, ele vai resistir a abandonar isso. E aí Freud faz uma ligação com a reação terapêutica negativa, que é aquele paciente que a vida dele começa a melhorar, a vida dele começa a avançar, a análise vai avançando, e ele interrompe a análise porque ele não suporta o sucesso e principalmente deixar de sofrer. E aí o Freud vai no termo masoquismo e define alguns, masoquismo primário, masoquismo secundário, masoquismo moral, enfim, Freud vai teorizando, está tudo presente no texto, eu recomendo a leitura para quem se interessa por esse tema, e naturalmente Freud vai chegar no superego. Então, na relação entre o superego e o ego, é muito claro, muito comum encontrarmos uma relação sadomasoquismo. E aí Freud privilegia a questão da culpa. Ou seja, o superego culpa a pessoa por algo que ela não conseguiu fazer e o ego dessa pessoa se submete masoquistamente a essas cobranças excepcionais do superego. Melanie Klein também bebe nessa fonte, ela avança muito a partir dessas descobertas do Freud, mas se pensarmos estritamente na obra freudiana, esse texto é um texto de fundamental importância para pensarmos clinicamente a culpa e paradoxalmente, o prazer que o sujeito tem em se manter culpado. A culpa sempre anda de braços dados com a depressão. Então, a depressão, na verdade, ela pode permanecer por muito tempo na vida da pessoa, porque a pessoa resiste a sair dessa posição. E aí, como nós sabemos, é uma questão ética que a psicanálise preza no seu mais alto grau. Um tratamento analítico desvela isso para a pessoa. Depois é com ela.